possível que o Brasil vai virar uma segunda Venezuela? Claro que é muito possível, gente. E bem, sejam bem-vindos ao meu canal Mela Plant. É bem estranho essa forma que eu tenho agora de começar esse vídeo, porque na verdade era para de alguma forma comemorar os meus 4 anos que eu já tenho aqui no Brasil. Eu acabei de fazer agora no dia 4 do mês de outubro, que foi que eu entrei pelo visto Portão 9, pela fronteira Argentina-Brasil. Mas não foi esse o meu primeiro contato com o Brasil. Eu quero destacar também que esse vai ser o meu primeiro vídeo completamente em português nesse canal. Por quê? Porque a minha intenção quando eu fiz esse canal aqui foi para ajudar os meus compatriotas venezuelanos em dar informação para eles como era o processo de migração aqui no Brasil, com relação ao trabalho, com relação a certos documentos que a gente tem que tirar para fazer uma vida normal aqui no Brasil. O tempo foi passando, eu fui fazendo aqueles vídeos. Agora, o que mudou desses vídeos até agora? Que eu nunca fiz proselitismo político e eu não pretendo fazer proselitismo político nesse vídeo de agora. Por quê? Porque eu quero falar da situação atual do Brasil. Eu quero falar bem especificamente do contexto político que tem o Brasil agora, que muitas pessoas não conseguem acreditar o que está acontecendo. Eu já fiz algumas postagens na minha conta de Instagram, que é bem assim, falando que o Brasil parece não estar entendendo o que está acontecendo com seus vizinhos e está tomando um caminho direcionado para a destruição do Brasil se faz uma escolha errada. Estamos exatamente a uma semana da segunda volta das eleições do Brasil e eu sei que é bem difícil virar, como vocês dizem, virar o voto, fazer mudar uma pessoa de intenção de eleição. E o que eu quero trazer para vocês é uma reflexão a partir da minha vida como venezuelana no estrangeiro. Todos os dias da minha vida, se eu recebesse $1 por cada vez que eu escuto de onde que é você e eu falo Venezuela, eu estaria rica. E se eu recebesse mais $1 por cada comentário que as pessoas fazem do meu país, eu estaria já bilionária. Porque todos os dias as pessoas me escutam e eles percebem meu sotaque. E claro que é bem a curiosidade brasileira e esse é sempre o fluxograma de conversação. De onde que você é? Qual é que é seu nome? Tá gostando do Brasil? E sim, a minha resposta sempre foi: eu tô gostando do Brasil. Foi bem assim, como falaram para mim desde o começo: Mel, você vai gostar, porque o Brasil é uma grande mãe. O calor humano do povo brasileiro, na verdade, não tem comparação para mim. A gente é muito grata desse acolhimento que recebeu aqui no Brasil. E uma frase que eu sempre lembro e que me faz caracterizar o povo brasileiro como um povo muito otimista é: tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, Mel. Calma que tudo vai dar certo. Você pode ficar tranquila que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo e tudo vai dar certo. E assim, foram momentos difíceis. A migração não é fácil. Ainda quando você estiver preparado para isso de forma emocional, de forma financeira, que as pessoas acham que maiormente é essa a maior preocupação que você deve ter, ou a melhor preparação que você deve ter na hora de migrar. Financeiramente, no nível da linguagem, o idioma, se o idioma é diferente, enfim, é um conjunto de coisas que faz que o processo de migração não seja fácil. Mas mesmo assim, eu já fiz dentro do continente, América do Sul, 4 migrações, fugindo de 4 países que caíram no socialismo, progressismo esquerdista e viraram a destruição.
Eu não quero que o Brasil seja o meu quinto país que eu tenha que fugir por causa disso. E todos esses dias eu venho falando com pessoas, venho falando da minha experiência e eu acho muito oportuno conjugar esses 4 anos que eu tenho aqui no Brasil, porque eu gosto do Brasil. O povo brasileiro tem características maravilhosas. É um país naturalmente riquíssimo, belíssimo. Como falei desde o começo, tem uma situação que está agora em um processo de eleições. Eu não gosto de mexer nos assuntos internos de cada país, mas eu preciso falar, dar advertência para vocês, para aquelas pessoas que acreditam nessa alternativa de esquerda. Eu não vou falar nomes aqui porque eu não quero ser banida pelo YouTube, porque não posso, eu acredito que já estamos nos dias que não podem ser a falar de publicidade para um ou para outro candidato, mas vocês sabem qual pessoa que eu estou falando? Aquela que tirou 47% numa primeira volta. Nesse dia eu estava em casa e a minha mãe me perguntou, bem no final da noite, quem que foi que ganhou. Eu falei para ela, mãe, na verdade, eu que sou a que mora aqui no Brasil, que eu já tenho 4 anos aqui no Brasil, mas eu já tenho 7 anos fora da Venezuela, eu não sei te dizer quem que foi que ganhou, porque eu estou vendo aqui no Google que essa pessoa tem 47 e a pessoa seguinte tem 41, que é o atual mandatário do Brasil. Aí ela me disse, ó, filha, tomara que aquele cara que vá na frente não seja o ganhador, porque daí tudo, o continente todo, me desculpa a expressão, mas foi mais ou menos isso, tudo, o continente todo vai virar merda. A gente não vai ter mais para onde pular, porque ela estava falando de uma história de uma amiga e de vários amigos que eles migraram para a Colômbia, que é o outro país vizinho de Venezuela, e recentemente Colômbia teve eleições e o povo virou por essa alternativa de esquerda, de uma pessoa que foi ex-guerrilheiro, que é uma pessoa que é conhecida por ser bêbada, enfim. E já Colômbia, já logo, bem cedo, já está dando resultados dessa administração. Os preços estão voando das coisas. Então, quando eu digo, eu venho do futuro, eu sei o que tenho que falar para vocês, não é... Eu não estou falando aqui a favor desse candidato que é o atual presidente do Brasil, porque eu até posso não concordar com ele em todo, mas as coisas que eu mais concordo com ele é afastar do Brasil de várias coisas, que é principalmente as ideologias revolucionárias, as ideologias que se supõe que traz igualdade em gênero para as pessoas, ideologias que traz para as pessoas uma suposta educação para as crianças, educação sexual. Isso pare de contar. É inacreditável como uma pessoa que já foi condenada no Brasil por roubar, eu estava vendo algumas matérias, eu não sei se definitivamente foram mais de 90 bilhões de reais que foi roubado por essa administração, mas uma pessoa que já foi condenada por praticamente estafa para a nação e que não cumpriu nem quantos? 2 anos de cadeia, ou 3 anos de cadeia. Quando eu cheguei justamente no Brasil, acabava de acontecer o processo eleitoral. Já tinha acontecido aquelas eleições onde ficou o atual presidente. Por isso eu não estava muito envolvida como era que funcionava o sistema eleitoral do Brasil. Agora que sei que na primeira volta é 50% mais um voto, essa pessoa fica como ganhador e no caso, se isso não acontecer, ainda que tenha uma alta porcentagem, mesmo assim vai para a segunda eleição e é nessa segunda eleição se fica como presidente aquele que tiver uma maior porcentagem. Isso de agora foi que eu acabei sabendo, não sabia, porque eu não estava me importando com o sistema político, porque eu venho
de um país extremamente contaminado com política. Quando eu saí de Venezuela, a minha intenção era me afastar o mais possível de todos aqueles temas social, político. E eu escolhi ir morar no fim do mundo. Literalmente, o fim do mundo. Mas quando eu estava nesse passo, eu passei por Uruguai. Eu não gostei do Uruguai. O Uruguai já tinha a sombra de um passo de uma administração esquerdista que deixou resultados. E eu não gostei do esquema da sociedade de Uruguai. Me desculpa, Uruguai, eu conheço vários uruguaios que são bons amigos. Eu quero muito esse pessoal de lá, muitos venezuelanos que moram lá, mas a vida no Uruguai, desde o meu ponto de vista, é difícil. Eu fui a morar então para o Chile. Quando era do final do 2017, começo do 2018, eu já estava vendo um conjunto de elementos das propostas esquerdistas, das propostas progressistas, socialistas, e eu não acredito que o socialismo está de novo aqui respirando na minha nuca. Não posso acreditar isso. Aí eu tomei a decisão de migrar de novo. Migrei para a Argentina. E acontece que a Argentina estava pior do que podia imaginar. Das consequências que eu já estava esperando que acontecessem no Chile, se dava o resultado após de alguma eleição com proposta esquerdista. Então, todas essas falhas que eu tenho há dias escutando em vídeos no YouTube, em matérias, olha Brasil, como é que é possível, olha como é que está a Venezuela, será possível que o Brasil vai virar uma segunda Venezuela? Claro que é muito possível, gente, já tudo está preparado para isso. A Argentina falava a mesma questão, não, nós não vamos virar uma segunda Venezuela. E dessa mesma forma a gente falou com relação a quem? A Cuba. Nós não acreditávamos que íamos virar uma segunda Cuba. Quando começaram coisas que o Chávez, quando ele era candidato, eu não gostava naquela época. Eu estava muito nova, mas meus pais gostaram da proposta dele, porque o que acontece com o socialismo? Ele trabalha muito bem com a lei de Pareto. Ele toma certas verdades, que seria esse 20%, e com 80% de mentira, ele faz a enganação toda para as pessoas ficar presas nesse desejo que eles vendem para a gente. E de aí ele viajou, não sei se foi 2 ou 3 vezes para Cuba para se preparar com Fidel Castro. Quando ele volta para a Venezuela, muitos cubanos que moravam em Venezuela por X razão, eles falavam para nós, toma cuidado, pelo amor de Deus, não olhe para esse cara, vocês não vão votar nesse cara, não acreditem nele. É verdade que Venezuela já teve passado por problemas grandes de inflação, problemas sociais, etc, etc. Antes de Chávez tomar o poder, e foi precisamente por isso que ele se candidatou, porque ele era uma nova opção de salvação para nosso povo. Mas de aí a gente falava bem assim para os cubanos, não, que nada, a gente não vai virar uma segunda Cuba, nós não somos uma pequena ilha, uma ilhazinha ali no Caribe, nós somos continente. Nós somos Caribe do lado do continente. Nós somos um país petroleiro, o país com grandes riquezas petroleiras de ouro, diamante e tudo demais. Ainda nesse momento a gente não sabia que era o maior reservório de crudo no mundo, nesse caso petróleo, né? Mas a gente tinha uma renda petroleira altíssima. Muitos negócios de PDVSA estavam estabelecidos no mundo, não só em Venezuela mesmo. E se essa pessoa que está aqui, que ainda eu não me apresentei, o meu nome é Meliarque Ibarra, eu me faço de chamar de Mel aqui no Brasil, mas muitas pessoas no meu país me chamam Mela. Se tem um tema na vida que eu posso falar com maior fundamento, com maior vazamento, é esse, é a indústria petroleira. Porque eu trabalhei na indústria petroleira venezuelana. Eu sou engenheiro
industrial, mas eu me especializei como um engenheiro de projetos petroleiros no meu país, a partir do projeto da faixa petrolífera do Orinoco, que é o maior reservório de petróleo no mundo. Se eu falaria de verdades, para ser sincera e ser honesta, eu entrei nesse projeto por causa do desenvolvimento de projetos do Chaves. É verdade que ele foi quem descobriu que a faixa petrolífera do Orinoco é o que atualmente é o maior reservório de petróleo no mundo, mas eu entrei a trabalhar em PDVSA antes daquilo. E nesse projeto especificamente eu entrei a trabalhar após da morte do Chaves. E a ideologia ali realmente foi total. A gente tinha que passar por um processo muito estruturado de fidelização à causa da revolução. Você não tinha escolha. Então, quando eu fico agora, atualmente, escutando as falas de esse candidato que saiu de primeiro nas eleições, com a maior porcentagem agora recentemente, eu fico apavorada. Porque toda a fala dele é muito parecida a coisas que falava o Chaves. Por exemplo, nós temos que controlar as informações, o social media, os meios de comunicação, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, tudo isso já aconteceu em Venezuela. Quando eu digo, eu estou vindo do futuro para falar para vocês, é porque a gente já viveu aquilo e não quer essa mesma história para o Brasil. Eu já vivi aquilo de muitas outras coisas na Argentina. Eu não aguentei nem 2 meses, porque eu já sabia toda a coisa podre que está acontecendo na Argentina. Eu constantemente estou falando com venezuelanos que moram na Argentina e argentinos que eu conheci na indústria petroleira, que fomos colegas de trabalho lá, e eles migraram depois do que eu. Eles voltaram para a sua pátria, para a sua nação, Argentina. E hoje em dia, eles me falam, meu Deus, pensa no maior pesadelo. Sair do país que tu moravas muito bem, tinhas uma qualidade de vida, entrou em revolução, entrou no processo socialista, progressista, esquerdista, e tu volta para teu país e acontece a mesma questão. Eles me dizem, a Argentina até agora é como Venezuela no 2014, que tu tinha que ir assim com um bolo de dinheiro para pagar até para um café, para muitas coisas. No último momento da minha vida profissional, eu ainda era engenheiro petroleiro, por lá, em 2016, gente, eu ganhava, não me lembro muito bem quanto era que eu ganhava, mas meu salário, quase 70% do meu salário, era só para comprar 1 litro de óleo. 1 litro de óleo. Quando eu comecei a juntar grana para sair de Venezuela, a devaluação da moeda era uma coisa que a gente chorava. Eu trabalhava nessa época em avaliações financeiras de PDVSA. Nesse momento da minha vida profissional, eu estava na parte administrativa, mas eu fui engenheiro operacional. Eu estava em áreas operacionais na planta viva, que a gente chama, ou seja, na planta mesmo, o parque industrial. E nessa época eu era avaliador financeiro. Eu tinha que fazer muitas avaliações de projetos que estavam em andamento. Eu tinha que calcular muito sobre a base do dólar bolívar e indicadores de gestão, indicadores geral, que se supõe que o Banco Central de Venezuela tinha que emitir, tinha que fazer relatórios, comunicar esses índices. E eles não comunicavam. Eu estava nesse posto, eu fiquei nesse posto mais ou menos como uns 8 meses, mas o Banco Central de Venezuela tinha mais de 1 ano e meio, ou seja, antes do eu entrar nesse posto, que eles não faziam publicação daqueles índices. Por quê? Porque a economia estava desastrosa. O governo falava que a inflação era 64%, 66%, uma coisa assim, de inflação. Mas os nossos cálculos não era para ser aquilo. Os nossos cálculos davam 600% de inflação.
A gente estava apavorada, não tinha o que fazer, não sabíamos como calcular, porque o vazamento do dólar, o Bolívar segundo o dólar, mudava não só cada hora, a cada minuto, a cada instante. Eu sei que essas histórias de inflação o Brasil já viveu. E quem é hoje em dia novo, jovem, não está nem aí, não sabe como é que funciona uma economia destroçada. Todo mundo tá na onda de o que é legal agora, eu não sei o que, os artistas que estão pedindo e a favor daquela tendência, daquele candidato. Então, olha só, quando eu saí, comecei a juntar essa grana para sair, o Bolívar era 800 bolívares por $1. Ou seja, essa cédula daqui, que ele já não tem vigência, mas ele ficou para mim como uma lembrança daquele passado do meu país. Eram 8 cédulas dessa denominação aqui, era $1. Agora eu vou mostrar para vocês como é que tem sido a evolução da moeda do meu país por causa da hiperinflação. Em Venezuela foi mudando, depois disso ele passou por 2 cone monetário, porque as cifras em Venezuela acrescentaram de falar, eu vou comprar um par de sapatos, mas esse par de sapatos custa 2 milhões no primeiro momento, depois 2 bilhões. As pessoas tinham que falar umas quantidades muito grandes para comprar uma coisa. E ali surgiu um novo cone monetário, onde as cédulas, eram essa daqui, 500 mil, e chegou a aparecer esse daqui. 1 milhão, 1 milhão. Eu conheci essa cédula aqui recentemente que eu viajei para a Venezuela, no mês de julho e voltei no mês de agosto de novo. Viajei 2 vezes. Então, esse bilhete daqui, esses daqui que representavam 6 zeros, quantidades de 6 zeros, de milhões, foi depois substituída por essa daqui. Ou seja, eles tiraram esse último cone monetário, tiraram 6 cifras das quantidades que atualmente são utilizadas e entrou em vigência esse de aqui. Esse de 5 de aqui é como se fosse uma cédula desse daqui e dissesse 5 milhões. Tiraram 6 zeros. Agora, quanto que vale? Quando eu fui para Venezuela, a flutuação era 6 bolívar, era $1. Ou seja, era um desse de 5 mais um desse de 1. Ou seja, era dizer 6 desse daqui. Ou seja, 6 milhões. 6 milhões de bolívares é $1. Foi nesse momento. Quando eu viajei por segunda vez, em agosto, umas 2 ou 3 semanas após daquela viagem, os venezuelanos viraram loucos porque já não era 6, em questão de poucas semanas, eram 9. Eram 9 milhões, ou seja, 9 desses daqui, se esse fosse se esse daqui fosse seriam 9 cédulas desse, mas seriam equivalente a 9 milhões de bolívares. Já para o ano 2018, 2019, a inflação venezuelana estava em 1 milhão%. 1 milhão%. É inacreditável. Nós superamos o recorde de Guinness, que tinha o país com maior inflação do mundo, que foi a Alemanha, na Segunda Guerra Mundial. E foi se mal não me lembro, não me engano, foi como 42 mil%. 42 mil% de inflação foi passada pela inflação da Venezuela de mais de 1 milhão% no ano 2019, por ali, 2020. Agora a gente está no 2022.
a mesma população virou a economia venezuelana a usar o dólar como moeda comum. Tu vai para qualquer lugar e tu usa o dólar. Eu queria que esse vídeo daqui fosse simples, fosse fácil de digerir, para que as pessoas pudessem compartilhar de uma melhor forma, que ficasse interessante para vocês, mas é muita coisa que tem que falar. São mais de 20 anos que a gente está nesse processo de destruição do país. Então, não dá para falar em 5 minutos tudo quanto eu tenho que falar, que aconteceu com Venezuela e que aconteceu com Argentina e que está daqui a pouco por acontecer no Chile, que eu já fui embora do Chile em 2018, eu estava vendo que a proposta era jogar um candidato de esquerda e ganhar um candidato de esquerda. E muitos venezuelanos já me disseram, Mel, já estamos vendo de novo aquele filme e a gente não acredita, o mesmo que está acontecendo com a Argentina. Então, pelo amor de Deus, Brasil, não vai fazer merda. Não vai fazer merda pelo Brasil também. Vocês têm a possibilidade de escolha. Eu não posso. Eu não posso votar aqui no Brasil. Eu não tenho cidadania brasileira. É muito tempo para eu poder ter cidadania brasileira como venezuelana. São um monte de anos que eu tenho que ter de permanência, mas eu mesmo assim estou fazendo o meu maior aporte aqui no Brasil. Eu trabalho aqui no Brasil, eu tenho meu próprio empreendedorismo aqui no Brasil, eu tento dar o melhor de mim aqui no Brasil. E toda pessoa que eu posso falar de Venezuela como um exemplo que ninguém quer viver, eu passo a verdade para as pessoas, porque as pessoas se enganam pelo desejo. Eles falam muito bonito e na verdade no começo eles mostram pra gente coisas que parece que é legal, que dá certo, mas eles pouco a pouco, gradativamente, começam a aplicar aquelas ações onde o povo fica refém deles. É isso que eu tinha falado para vocês, aquela lei de controle de informação, que em espanhol é lei resorte, em Venezuela. Seria a tradução lei mola, era mais ou menos aquilo. Eles começaram falando coisas que eram controles necessários, porque a linguagem não estava sendo ótima para as crianças assistirem na televisão. Que como era possível passar telenovela, tinha uma programação de telenovela em Venezuela, eu me lembro, de 1 hora da tarde até as 3 horas da tarde. Só ficaram as telenovelas do horário noturno, após das 9, 10 horas da noite. E esses que eram nesse horário de tarde, não, porque tem crianças que estudam de manhã e de tarde não podiam estar vendo aquelas coisas. Por uma parte, a gente entendeu, olha só, é verdade, as crianças não deveriam estar vendo essas coisas de adulto. Então, tá certo. Depois começaram a filtrar, e foi filtro tras filtro tras filtro. E assim foi como eles chegaram a dominar toda a base de informações em Venezuela. Até no final das contas, eles chegaram a fechar um canal de televisão que falava em contra de Venezuela, do projeto do governo atual de Venezuela. Eles dizem que era um canal golpista, mas de certa forma sim era um canal que estava francamente em contra do governo atual. E eles passavam informação, muitas verdades, outras mentiras, mais verdades, mas isso não gostou para o governo e eles acabaram fazendo o que eles queriam, que era fechar. E no final das contas, quantos canais de televisão ficaram em Venezuela? Só um. O canal estadual, o canal do governo, onde só se fala o que eles querem falar, onde só se fala o que eles permitem que seja falado. Brasil, se vocês têm a possibilidade de mudar o Brasil, é agora, nesse próximo domingo. Eu não estou falando que o presidente atual é o melhor do mundo, é o ideal, mas, na minha visão, é a opção menos pior. Pelo menos dá tempo de uns 4 anos
para surgir novos personagens políticos no clima político do Brasil. Eu já estou ouvindo de de governantes de estados que poderiam ser ótimos candidatos para um próximo processo eleitoral. Então, vamos nos afastar desse projeto de ideologização, desse projeto que já vem com um histórico de corrupção, de roubo do Brasil. Ele já foi condenado, mas a tendência humana sempre é a mesma. O que já você fez, você tem a grande possibilidade de errar novamente com aquilo. Então, vamos a pensar mais um pouco e se você tem a possibilidade de mostrar esse vídeo para outras pessoas, mostre para eles. É a cara da verdade quem está aqui agora falando para vocês. E não só estou falando desde minha experiência em Venezuela, sino desde a minha experiência de todos os países que eu já morei, que eu já vi. São horrores os que estão acontecendo na Argentina agora com a implementação de AS, que é a Educação Integral Sexual. Uma ideologização onde as pessoas não só estão sendo dominadas desde o plano político, sino também desde a sua sexualidade. Eles estão mudando as cabeças das crianças desde cedo para eliminar das crianças a figura de vítima, para despenalizar ou descriminalizar fatos sexuais. É isso que traz a ideologia de gênero. Eu volto com muitos outros temas. Eu não vou falar mais coisas porque ficaria muito longo. De fato, eu acho que já ficou muito longo até para minha edição e para vocês consumirem esse vídeo daqui. Compartilhem nos grupos do WhatsApp. Eu não vou falar o que sempre falo no meu outro canal, Sexo Magnetismo. Deixa like, compartilha, se inscreva. Se você quer se inscrever, seja muito bem-vindo aqui no meu outro canal. Se você quer deixar um like, tá bem. Mas o que eu mais vou te pedir é compartilhe esse conteúdo de agora. Eu estou falando desde meu coração. Eu não criei hoje nenhum roteiro para trazer todas as verdades de você. Vai sem uma ordem assim previsto, tudo que vai saindo. Mas se vocês querem deixar algumas perguntas aqui, com relação a tal coisa, como foi, tal coisa, deixe os comentários aqui e eu vou fazer os próximos vídeos, o que deu meu tempo para fazer, de aqui até as eleições, ou após, enfim, e digo bem assim, o que dê tempo para mim fazer, porque eu tenho outro canal, eu tenho outras produções que fazer, produções do meu projeto de sexomagnetismo. Então, gente, vamos nos ajudar. Eu ajudo vocês trazendo esse análise para vocês, trazendo essas verdades para vocês. E vocês ajudam a outro compartilhando tudo isso. Então, se cuida ali, pensa, reflete e vá e faça o melhor pelo Brasil no próximo domingo. Beijos para você, desde meu coração. Uma venezuelana no Brasil.